Começa agora o programa Paróquia em Missão. Paróquia em Missão. Na apresentação do Padre Maíto Marques, na Planalto FM, FM Lucaia e pelo canal da Paróquia no YouTube. Um programa que leva o amor e a palavra de Deus através da reflexão da igreja para alimentar a nossa fé. Uma voz que disse que faltava gente pra semear. Deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Por haver buscado um país irmão. Querido irmão, querida irmã, querida em nosso Senhor Jesus Cristo, é com alegria que nós nos encontramos nesse dia 3 de dezembro, dia de São Francisco Xavier, em mais um programa Paróquia em Missão. Queremos saudar a você que nos acompanha pela Planalto FM, pela FM Lucaia, e também pelo nosso canal no YouTube. Este é um programa da Paróquia do Senhor do Bonfim e de Santa Rita de Planalto. Na apresentação, o Padre Maíto Marques, com os trabalhos técnicos do nosso irmão Maicon. Desejamos a você a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, na comunhão e na unção do Espírito Santo. Fique ligadinho conosco. Paróquia em Missão está apenas começando. Eu quiser, Jesus adorado, teu sacrário de amor rodear, de almas puras, florinhas mimosas, perfumando teu santo altar. O desejo de ver-te adorado tanto invade o meu coração. Eu quisera estar noite e dia aos teus pés em humilde oração, pelas almas mais pecadoras. Eu te peço, Jesus, o perdão. Dá-lhes todo amor e carinho, todo afeto do teu coração, pelas almas
que não te conhecem. Eu quisera, Jesus, te adorar, e daqueles que de ti se esquecem, as loucuras também reparar. O desejo de ver-te adorado tanto invade o meu coração. Eu quisera estar noite e dia aos teus pés em humilde oração. E se um dia, meu Jesus amado, meu desejo se realizar, hei de amar-te por todos aqueles que, Jesus, não te querem amar. Lá no céu, meu Jesus querido, face a face hei de te contemplar. Nos teus braços então viverei para sempre, Jesus, te amar. O desejo de ver-te adorado tanto invade o meu coração. Eu quisera estar noite e dia aos teus pés em humilde oração. Eu quisera estar noite e dia aos teus pés em humilde oração. Paróquia em Missão. Iniciemos o nosso encontro de hoje em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quinta-feira, dia da instituição da Eucaristia, queremos adorar o Senhor presente no Santíssimo Sacramento do altar. Adoro-te com amor, Deus escondido, que sob estas espécies estás presente. Dou-te o meu coração inteiramente, em tua contemplação desfalecido. A vista, o tato, o gosto nada sabem. Só no que o ouvido sabe se há de crer. Creio em tudo que o Filho de Deus veio dizer. Nada mais verdadeiro pode ser do que a própria palavra da verdade. Na cruz estava oculta a divindade, que aqui também o está a humanidade. E contudo eu creio e confesso que ambas aqui estão na realidade. E o que pedi o bom ladrão eu peço. Não vejo as chagas como Tomé, mas confesso-te, meu Senhor e meu Deus. Faz-me ter cada vez mais em ti a fé, uma esperança maior e mais amor. Ó memorial da morte do Senhor,
Ó vivo pão que ao homem dás a vida, que a minha alma sempre de ti viva, que sempre lhe seja doce o teu sabor. Ó doce pelicano, ó bom Jesus, lava-me com o teu sangue, a mim, imundo, com esse sangue do qual uma só gota pode salvar do pecado todo o mundo. Jesus, a quem contemplo oculto na Eucaristia, dai-me o que eu desejo ansiosamente, ver-te face a face na tua glória, e na glória contemplar-te eternamente. Assim seja. Amém. Quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. Nós celebramos hoje São Francisco Xavier, um dos santos mais importantes da história da Igreja, conhecido como padroeiro das missões e padroeiro da capital do estado da Bahia, a nossa querida cidade do Salvador. Quem foi São Francisco Xavier? Ele nasceu na Espanha em 7 de abril de 1506, em Navarra. O Brasil estava sendo descoberto. Era o 6º e último filho de uma família de nobres. O pai e os irmãos viveram os anos duros da corte, com guerras e lutas pela independência. Tentaram reunir as forças para lutar e reconquistar a realeza, mas foi inútil. Enquanto os irmãos seguiam a carreira das armas e da política, Francisco se orientou para as letras e para a igreja. Em 1525 foi estudar na Universidade de Paris, a mais célebre de toda a cristandade. Morou em colégio de estudantes, com outros colegas da Península Ibérica, correndo todos os riscos da juventude da época. Riqueza e sexo, mas também as ideias filosóficas, e Francisco começou a se entusiasmar. Apareceu, no entanto, Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, e Francisco, depois de fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio, tornou-se seu filho espiritual. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? A pergunta de Jesus, que é importantíssima no conjunto dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Ele ordenou-se sacerdote em 24 de junho de 1537, cuidava dos doentes, pregava pelas ruas e dava catequeses. Instalados em Roma, o Papa dava para Inácio e Francisco as missões mais delicadas. Em Roma, Francisco Xavier se tornou também secretário de Inácio. O rei de Portugal, João III, pediu missionários para as Índias Orientais e Francisco partiu com mais 2 companheiros em 7 de abril de 1541. As viagens naquelas naves não tinham nenhuma comodidade. Os alimentos não eram suficientes e a água potável era escassa. Muitos adoeciam. E Francisco fazia apostolado e cuidava dos doentes. Ficou quase 1 ano em Moçambique sem poder continuar a viagem. Ele mesmo adoece, no entanto. Em 6 de maio de 1542, consegue chegar à Índia, instalou-se no hospital e começou a ajudar no seminário recém-fundado. Pregou o evangelho pelas ruas, na praia evangelizava os pescadores e fazia viagens perigosas sempre. Os resultados foram muito bons.
Confio em Deus que este ano teremos mais de 100 mil cristãos, existindo muita disposição desta parte do mundo. Nas universidades de Paris, muitos têm mais letras do que vontade de frutificar nelas. Muitas almas deixariam de ir à glória pela negligência de muitos. Quantos milhares de pagãos se converteriam se os operários fossem em maior número, dizia São Francisco Xavier. Evangelizou a Índia e o Japão, converteu multidões. Viajando para a China, teve uma febre fortíssima e pneumonia. Em 3 de dezembro de 1552, com um crucifixo na mão, entregou a sua vida a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quando
Outra vez é Natal, mais uma vez é A palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020, temos como texto iluminador da Palavra de Deus o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21, 24 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos deram contra a casa. Mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, caros ouvintes, a nossa fé tem por fundamento formativo e edificador, construtivo, a palavra de Deus. Porém, diante desta palavra, Deus espera de nós, Deus aguarda de nós um sentimento que precisa ser atrelado a esta palavra. Deus, Ele olha para a fidelidade do nosso coração, pois esta palavra de Deus diante de nós é uma palavra que exige a fidelidade de nossa parte, para que ela transforme a nossa vida, para que ela converta a nossa vida em uma vida que pratique esta palavra, que seja conduzida por esta palavra, que seja uma vida concretizada, que a nossa vida não seja uma vida que fique somente diante desta palavra como uma palavra que seja morta, uma palavra que não seja uma letra capaz de transformar a nossa vida, que essa letra não seja somente uma letra,
mas que seja uma letra que componha algo que transforme a nossa vida. Esta é a diferença da palavra de Jesus diante de tantas palavras que são escritas, que são faladas, que são mostradas neste mundo pós-moderno ao qual estamos inseridos. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, o texto da palavra de Deus fala também da segurança que esta palavra traz à nossa vida, quando o Evangelho nos coloca diante da construção da casa, diante da rocha, sobre a rocha. A nossa vida deve ser esse edifício que está em constante construção, para que ela esteja sempre firme. É preciso que possamos estar alicerçados nesta grande rocha, que é a vivência, que é a prática desta palavra que não é nossa, mas é a palavra de Jesus. É a palavra que sai da boca de Jesus. Por isso que ele fala: portanto, quem ouve estas minhas palavras, não são as nossas palavras, mas é a palavra dele. Mas é a palavra dele que precisamos viver a cada dia. Quem só fala e não vive está construindo, infelizmente, não uma casa, mas um castelo sobre a areia. E qualquer sopro, qualquer vento pode destruir. Qualquer abalo nesta vida pode destruir esse edifício que muitas e muitas vezes pensamos que estamos construindo um belo e grandioso edifício, mas que não tem fundamento. E este fundamento precisa ser a palavra de Deus. Por isso, peçamos a Deus neste dia que nos dê o dom da fortaleza, que não nos deixe desanimar ou nos abalar diante das dificuldades. Que Ele seja sempre o nosso alicerce e que sempre Ele possa estar ao lado daqueles que sofrem, ao lado dos mais fracos, para que Ele seja a nossa fortaleza. Que assim seja. Amém. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. E vou persistir.
o sonho mais lindo que Deus sonhou. Oh, 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 em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Oh, oh, oh. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Se turva e o coração só chora. Paróquia em Missão. mas na alma a certeza da vitória eu vou sofrendo, mas seguindo enquanto tantos não entendem, vou cantando nossa história, profetizando que eu posso tudo posso. Ensinamento da Igreja. Em nossa catequese de hoje, do comentário de Santo Efrém, diácono do século IV, Vigiai, Cristo virá de novo. Para impedir que os discípulos o interrogassem sobre o momento de sua vinda, disse-lhes Cristo: aquela hora ninguém a conhece, nem os anjos, nem o Filho. Não vos compete saber o tempo e o momento. Marcos 13, 32 a 33. Ocultou-nos isso para que ficássemos vigilantes e cada um de nós pudesse pensar que esse acontecimento se daria durante a nossa vida. Se tivesse revelado o tempo de sua vinda,
esta deixaria de ter interesse e não seria mais desejada pelos povos da época em que se manifestará. Ele disse que viria, mas não declarou o momento, e por isso as gerações e todos os séculos o esperam ardentemente. Embora o Senhor tenha dado a conhecer os sinais de sua vinda, não se vê exatamente o último deles, pois numa mudança contínua, esses sinais apareceram e passaram, e por outro lado, ainda perduram. Sua última vinda será igual à primeira. Os justos e os profetas o desejavam, pensando que se manifestaria em seu tempo. Do mesmo modo, cada um dos fiéis de hoje deseja recebê-lo em sua época, pois ele não disse claramente o dia que viria. E isto, sobretudo, para ninguém pensar que está submetido a uma determinação e hora. Ele que domina os números e os tempos. Como poderia estar oculto aquele que descreveu os sinais de sua vinda, o que ele próprio estabeleceu? O Senhor pôs em relevo esses sinais, para que desde o primeiro dia os povos de todos os séculos pensassem que ele viria no próprio tempo deles. Permanecei vigilantes, porque quando o corpo dorme, é a natureza que nos domina, e nossa atividade é então dirigida, não por nossa vontade, mas pelos impulsos da natureza. E quando a alma está dominada por um pesado torpor, como por exemplo a tristeza, é o inimigo que a domina e a conduz, mesmo contra a sua vontade. Os impulsos dominam a natureza e o inimigo domina a alma. Por isso, o Senhor recomendou ao homem a vigilância, tanto da alma como do corpo. Ao corpo para que se liberte da sonolência, e à alma para que se liberte da indolência e pusilanimidade. Assim diz a Escritura: vigiai, justos, e também despertai, e ainda estou contigo. Não desanimeis. Por isso, não desanimamos no exercício do ministério que recebemos. Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá. Aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Ouve, ó pastor do teu povo, vem do alto céu onde estás. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Vem teu rebanho salvar, mostra o amor que lhe tens. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Salva e protege esta vinha, foi tua mão que a plantou. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá.
teus braços ao pastor que a ti virá. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Pastoral Paroquial. Em nosso bloco pastoral de hoje, continuando nossa reflexão e formação acerca do tempo litúrgico que estamos vivenciando, o tempo do Advento, hoje nós falaremos sobre o Advento nos livros litúrgicos. Dissemos que o Advento não tem começo nem fim propriamente ditos. Na prática, porém, os livros litúrgicos, ou seja, o missal, o lecionário e a liturgia das horas, iniciam com o Advento. Quando começa e termina o Advento? Começa com a oração da tarde na véspera do domingo que cai no dia 30 de novembro ou no domingo que ele fica mais próximo, terminando antes da oração da tarde na véspera do Natal do Senhor. Este é o tempo que dura o Advento. São 4 os domingos do Advento. Os dias da semana são chamados férias do Advento. Até o dia 16 de dezembro, há orações e cantos próprios para a missa de cada dia, os mesmos se repetindo a cada semana. A partir do dia 17 de dezembro, cada dia tem sua missa própria. Há 2 prefácios para o tempo do Advento. O primeiro, a ser usado até o dia 16 de dezembro, fala das 2 vindas de Jesus. Revestido de nossa fragilidade, ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens outrora prometidos e que hoje vigilantes esperamos. O segundo prefácio, a ser usado de 17 a 24 de dezembro, já nos coloca mais diretamente em clima de Natal. Reza uma parte dele. Predito por todos os profetas, esperado com amor de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi anunciado e mostrado presente no mundo por São João Batista. O próprio Senhor nos dá a alegria de entrarmos agora no mistério do seu Natal, para que sua chegada nos encontre vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Nós desejamos a todos um tempo abençoado do Advento e que também possamos preparar as nossas famílias para a vivência da novena de Natal. O subsídio da novena de Natal deste ano já se encontra disponível na Secretaria da Paróquia. Adquira a sua ou os livrinhos para a sua família e reze a novena em família. Só tu és nossa esperança.
Paróquia em Missão. Vida e saúde. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom. Olá, caros ouvintes do programa Paróquia em Missão. Sou Janderson Carneiro. Estou aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso programa, né, a nossa temática, que nesse mês estamos trabalhando a questão do Novembro Azul, enfocando na saúde do homem, sobretudo no câncer de próstata, né? Que o Novembro Azul é destinado a discutir, a apresentar, né, a desvendar algumas questões que, por mais que a gente fale, não fique tão evidente, tão explícito. Então, hoje vamos falar a respeito dos fatores de riscos e medidas de prevenção do câncer de próstata, né? Há um estudo publicado na revista de enfermagem, né? Revista Brasileira de Enfermagem, um estudo de natureza bibliográfica, mas por isso não menos importante do que os estudos empíricos, né? Foi publicado há quase 10 anos atrás, mas um estudo relevante que nos traz informações pertinentes a respeito dessa temática, né? A respeito do câncer de mama. Então vamos destacar aqui os elementos, os fatores de risco que devemos ter em mente, que devemos estar atentos, né? Então, assim, quais são as medidas, né, de prevenção que esse tipo de neoplasia requer? Neoplasia é um nome técnico designado, né, ao câncer. Então, se você escutar em outros lugares neoplasia, refere-se a câncer, né? Então, assim, não há, evidentemente, não há assim explícito, né, conforme traz o estudo, medidas de prevenção do câncer de próstata, né? Não há assim, não há meios comprovados, né, e conhecidos para se prevenir esse tipo de câncer. No entanto, né, alguns ensaios clínicos, alguns estudos já têm sido desenvolvidos e aprimorados com o objetivo de investigar melhor esse tópico. Eu acredito que hoje já tem estudos que elencam, né, vários tipos de cuidado. Então, a gente pode elencar aqui alguns tipos de fatores chaves para a gente ter um cuidado melhor com essa questão. Então, a idade avançada é um critério que merece atenção. Então, se você tem 60 a 65 anos, né, você pode sim estar no público ali que majoritariamente tradicionalmente requer um cuidado elevado. A origem étnica também, o estudo traz, né, pessoas afrodescendentes, né, pode ter uma maior incidência ali em pessoas negras, né, o câncer de próstata. Também a origem hereditária, né, ou seja, se você teve um pai ou um irmão, né, alguém em primeiro grau ali que teve ou tem, né, esse tipo de câncer, você também deve intensificar o cuidado, tá bem? Então, estudos revelam que pessoas que têm parentes, né, com câncer de próstata têm 3 a 10 vezes uma maior possibilidade de desenvolver esse tipo de neoplasia, tá bem? Se considerado a população em geral. Então você tem outros marcadores externos também, né, tipo alimentação, né, ingerir alimentos, verduras, legumes, frutas, né, com vitamina D, vitamina C,
Então, assim, há ômega 3 que é encontrado nos peixes, né? Então, assim, tem o fator hereditário, a alimentação e também práticas, né? E hábitos cotidianos, tipo tabagismo, alcoolismo, né? São fatores de risco agravantes para esse problema, né? Então, se você tem problemas com alcoolismo, não precisa também de um cuidado para esse tipo de patologia. Se você não consegue parar completamente, você pode optar por um tratamento um pouco mais flexível, com uma redução de danos. Você, em vez de beber todos os dias, você bebe no final de semana até você conseguir completar a abstinência, né? Porque nem todo mundo pode ou consegue de uma vez, parar de uma vez. Cada organismo reage de um modo diferente. E uma outra dica é a realização de práticas de atividades físicas, que também pode contribuir significativamente com uma possibilidade, né, de prevenção a esse tipo de câncer. Então foi as dicas, né, e as discussões e as pautas que eu encontrei relevantes para a gente pensar e discutir hoje essa temática tão relevante. Tá bem? Então muito obrigado e até amanhã. Florindo estrada em seu mais belo tom, eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais... Momento do dizimista. Eu sou dizimista, eu sou. Você é dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus faz pra todo o nosso amor. Eu sou dizimista. Queridos irmãos e irmãs dizimistas, ao longo desta semana nós estamos meditando sobre o dízimo das crianças, ou o dízimo chamado o diziminho. Pode então existirem dois dízimos numa comunidade, o dos adultos e o diziminho? A resposta é não são dois dízimos, e sim um só dízimo. O dízimo, enquanto meio ordinário do dia a dia que sustenta a ação evangelizadora da comunidade, é o dízimo dos adultos. São chamados a serem dizimistas aqueles que têm uma renda, um ganho. As crianças não têm ganhos conquistados com o próprio trabalho. E a chamada mesada ainda é realidade para muito poucos. Portanto, o dízimo dos que trabalham é o dízimo que sustenta a comunidade. Enquanto o diziminho, que é o dízimo infantil, o dízimo das crianças, é uma forma de educar e catequizar as crianças para a partilha, para a solidariedade e para a contribuição, além de educar na consciência de pertença à comunidade de fé e de contribuir com esta mesma comunidade. E nós queremos, em nome de nossa paróquia e de toda a pastoral do dízimo, parabenizar os dizimistas aniversariantes deste dia 3 de dezembro. Desuíta Alves Ribeiro, de Queimadas, José Silva Rocha, de Lagoa do Morro, Mariane Moreno da Silva Batista, do setor Vitórias, Samir Souza dos Santos, de Ladeira Grande, e Valdeir Campos Santos, do Parafuso. A todos os nossos irmãos e irmãs dizimistas e os demais irmãos aniversariantes de hoje, nós queremos parabenizar, desejar as mais copiosas bênçãos divinas, que o Senhor a todos abençoe com saúde e paz. Parabéns a todos e um feliz aniversário. Os anjos digam amém. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Pro aniversariante tudo ou nada. Da obra Parábolas de Virtude, da editora Paulus. Valor do perdão. Uma antiga lenda árabe conta que dois amigos resolveram viajar para uma cidade muito, muito distante. Para chegar àquela cidade deveriam atravessar o deserto, o que é sempre uma tarefa árdua e perigosa. Essa empreitada exige muito companheirismo e colaboração.
Em um certo ponto da viagem, os dois discutiram. O mais velho deles falou algo e xingou o amigo, querendo ter a razão. O outro, ofendido, saiu dali em silêncio e escreveu na areia: Hoje, meu melhor amigo bateu em meu rosto. Apesar da discussão, seguiram viagem e chegaram a um oásis, onde resolveram tomar banho. O amigo que tinha sido ofendido perdeu o equilíbrio, caiu na água e estava já por afogar-se. O amigo imediatamente pulou na água e o salvou. Ao recuperar-se, o homem que por pouco quase perde a vida pegou uma faca e escreveu numa pedra: Hoje, meu melhor amigo salvou minha vida. Intrigado, o outro amigo perguntou: Por que depois que lhe bati você escreveu na areia e agora escreveu na pedra? Sorrindo, o outro respondeu: Quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia para que o vento do esquecimento e a chuva do perdão apaguem as marcas. Mas quando ele nos faz algo maravilhoso, devemos gravar na pedra, onde nada pode apagar. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, a parábola de hoje nos leva a refletir. Mesmo irmãos ou grandes amigos podem se desentender algum dia. Isso não é problema, isso acontece. A questão fundamental é como lidamos com essa briga. Devemos fazer dela um instrumento para o nosso crescimento e para aumentar ainda mais a nossa amizade. Escrever na areia as coisas ruins da nossa vida é estar com o coração aberto ao perdão e à superação. Significa que, quando algo ruim acontecer, saberemos lidar com essa situação. Perdoe sempre e tenha calma nas situações difíceis. Nos momentos de alegria, ao contrário, vibre, torne-os inesquecíveis, eternos. Esta foi a nossa parábola de hoje. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Paróquia em Missão. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa,
caminho, no meu caminho. Procurei semear a... Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha o programa Paróquia e Missão pela Planalto FM, pela FM Lucaia e pelo canal de nossa paróquia no YouTube. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Queremos agradecer a você que está conosco na sintonia. Agradecer ao nosso irmão Maicon, agradecer ao psicólogo Janderson Carneiro pelo bloco Vida e Saúde desta semana, pelo nosso querido irmão Padre Adson, pela partilha da Palavra de Deus. E peçamos que agora Ele a todos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia de São Francisco Xavier, que é patrono universal das missões na Igreja, peçamos a Ele a graça de crescermos na consciência de sermos igreja missionária. E como igreja missionária hoje nós nos prostramos em adoração a Jesus na Eucaristia. Procure o horário da igreja mais perto de sua casa. Todas as igrejas hoje fazem 1h30 de oração e de adoração, como toda quinta-feira, desde a primeira quinta-feira de novembro, pedindo pelo fim da pandemia. Diante do Santíssimo Sacramento, façamos a nossa adoração pedindo esta graça ao Senhor. E hoje, oremos suplicando a intercessão de São Francisco Xavier. Ó Deus, que pela pregação de São Francisco Xavier conquistastes para vós muitos povos do Oriente, concedei a todos os fiéis o mesmo zelo, para que a Santa Igreja possa alegrar-se com o nascimento de novos filhos e filhas em toda a terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja convosco e que pela intercessão de São Francisco Xavier abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um dia abençoado e até amanhã, com a graça de Deus, se assim Ele nos permitir. Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas do varal, na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas do varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais.
a bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas do varal. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido.